Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um encontro aqui, né? Mais uma quinta-feira para a gente trazer mais um tema aqui para poder estar ajudando ainda mais nesse processo de emagrecimento, nesse processo de mudança de hábitos, de reeducação alimentar. E o tema de hoje, gente, tá super legal, porque é um tema que assim as pessoas costumam falar muito. É um tema bastante assim polêmico sobre o que fazer, né? É um tema que normalmente as pessoas sempre têm dúvidas. E aí foi pensando nisso que eu decidi trazer esse tema, algo que eu ainda acho que não cheguei a comentar sobre, pelo menos não de forma detalhada, mas eu vou fazer isso na live de hoje. E eu já quero deixar aqui, né, dizer para vocês que qualquer dúvida que for surgir ao longo da live, vocês podem colocar aí nos comentários. Conselho, dica, sugiro que vocês peguem aí um papel e caneta. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Pega papel e caneta, porque tem bastante conteúdo hoje e esse conteúdo eu tenho certeza que vocês vão querer guardar. Então, já pega um papel, uma caneta aí para vocês poderem estar anotando todo o conteúdo de hoje, tá bom? E se surgir qualquer dúvida ao longo da live, coloca aí nos comentários, que vai ser um prazer estar respondendo. No finalzinho eu sempre volto para poder estar colocando aí, né? Quer dizer, para poder estar respondendo e tirando todas as dúvidas, tá? Para a galera que entrou, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ao nosso tema de hoje para a gente ter bastante tempo e falar aqui desse tema que eu trouxe aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre como acelerar o metabolismo. Por quê? Quando as pessoas elas decidem, né, iniciar um processo de emagrecimento, uma das primeiras coisas, né, que passa pela cabeça é: meu metabolismo está muito lento, eu quero acelerar o meu metabolismo. Quais são os alimentos, Nutri, que eu preciso comer para acelerar meu metabolismo? O que eu preciso fazer? Que dieta eu tenho que seguir para acelerar o meu metabolismo? E aí foi pensando nisso tudo, em todas essas dúvidas que já chegaram até mim aqui no Instagram, em consultas, eu decidi montar a live de hoje. Então, como eu falei, gente, qualquer dúvida que surgir, coloca aí nos comentários que no final eu sempre volto para poder estar respondendo, ok? Mas antes da gente entrar, né, no que acelera o metabolismo, no que deixa ele lento, vamos entender primeiro o que significa essa palavra metabolismo, né? Porque às vezes a gente só pensa: qual alimento? O que eu faço? O que eu não faço? Vamos primeiro definir o que significa metabolismo. Então, gente, metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo pela ação de diversas substâncias. E essas substâncias transformam todos os alimentos que a gente consome, todos os alimentos, gente, transformam todos os alimentos que a gente consome em energia. E essa energia é consumida pelo nosso organismo. Ou seja, a gente vai lá, consome os alimentos, o nosso organismo transforma aqueles alimentos em energia e a gente utiliza essa energia para fazer as nossas atividades ao longo do dia, ok? E quanto mais rápido é o nosso metabolismo, mais energia ele gasta. Então, só nesse primeiro momento, o que a gente já consegue entender? Que se eu tenho um metabolismo muito acelerado, significa que tudo que eu consumo, o meu corpo transforma rapidamente em energia e de forma muito rápida ele gasta essa energia. Então, quer dizer que se o meu metabolismo está muito lento, o meu corpo está transformando, né, esses alimentos que eu consumo de uma forma mais lenta em energia. Eu estou gastando menos energia do que deveria. Então, entendendo isso, isso é o que significa metabolismo. Mas vamos lá. A velocidade do metabolismo é determinada por alguns fatores, sendo o conjunto desses fatores denominado de gasto calórico diário.
Vamos por parte, para todo mundo poder entender e ficar uma live bem simples. O que significa esse gasto calórico diário? Ele é composto por taxa metabólica basal, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar aí nesse nomezinho, efeito termogênico dos alimentos e o gasto com exercício, ou seja, o gasto com atividade física. Então vamos lá, vamos entender como funciona cada um desses itens e depois a gente vai conseguir ver como que a gente faz para poder estar acelerando o nosso metabolismo, ok? Então vamos lá, taxa metabólica basal, né? A TMB. O que significa isso? É a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para manter as funções vitais no organismo em repouso. Ou seja, você lá paradinho, imagina, né, para ficar mais claro, o momento que você está dormindo. Ali, o seu corpo, ele está gastando uma certa energia, até porque você está respirando. Então, taxa metabólica basal é a quantidade de energia que o seu corpo gasta em repouso. E essa taxa metabólica basal, gente, ela não tem, com relação a números, um número assim ideal. Por quê? Essa taxa metabólica basal, ela varia de pessoa para pessoa. Ou seja, eu tenho uma TMB, minha taxa metabólica basal, você tem a sua TMB, sua taxa metabólica basal. Cada pessoa tem a sua. E essa taxa metabólica basal, ela sofre algumas influências. Primeira delas, com o passar dos anos, conforme a gente vai envelhecendo, essa taxa metabólica basal tende a ir diminuindo. Quanto mais atividade física você faz, maior é essa taxa metabólica basal. Ou seja, se você é uma pessoa sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, fica lá no sofá assistindo filme o dia inteiro, a sua taxa metabólica basal com certeza vai ser menor. E isso aí, gente, vai influenciar lá no seu metabolismo. Por quê? Se a sua taxa metabólica basal está baixa, isso significa que o seu metabolismo está mais baixo, está lento. Tá dando para entender? Então, assim, isso é o primeiro ponto para a gente poder começar a entender como é que o metabolismo ele funciona. No iníciozinho da live, eu expliquei, né, eu falei o significado do metabolismo, né, que é o conjunto de reações químicas que o nosso corpo, né, realiza através das substâncias que transformam os alimentos que a gente consome em energia. E falei agora da taxa metabólica basal, que é a energia que o nosso corpo gasta em repouso, ok? Dando continuidade aos componentes do gasto calórico, nós temos o efeito termogênico dos alimentos. É o gasto calórico que o corpo tem para digerir os alimentos. Ou seja, todos os alimentos, né, cada alimento, ele tem um efeito termogênico. E quando a gente consome, o nosso corpo gasta uma energia para poder digerir. Só que esse gasto de energia vai depender do efeito termogênico desses alimentos. Quanto maior o efeito termogênico do alimento, maior vai ser o gasto de energia que o nosso corpo vai ter para digerir esses alimentos. E aí, só abrindo um parênteses para a gente poder relacionar isso com ganho de peso, com emagrecimento, o que isso significa? Se você está ganhando peso, se você está acima do peso, tendo esse conceito do efeito termogênico dos alimentos, o que a gente consegue entender aqui? Que os alimentos que você está consumindo têm um efeito termogênico pequeno, ou seja, o seu corpo não gasta muita energia para poder digerir esses alimentos. Então, isso vai fazendo com que você vá acumulando mais gordura, vá aumentando de peso. E também tem a ver lá com a sua TMB. Se você está com excesso de peso, provavelmente você é uma pessoa que não pratica nenhum esporte, nenhuma atividade física ou pratica muito pouco.
Isso influencia na sua TMB, que influencia no seu metabolismo, deixando ele mais lento, ok? Vamos lá. E o efeito termogênico dos alimentos vai variar dependendo da composição da sua dieta. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente ainda, tá? Mas guarda esse conceito. Todo alimento tem um efeito termogênico e o nosso corpo gasta uma certa quantidade de energia para poder digerir esses alimentos, ok? E ainda falando sobre o gasto calórico, né? Eu falei que a gente ia falar sobre 3 componentes. Nós já falamos sobre a TMB, falamos sobre o efeito termogênico dos alimentos e agora eu vou falar sobre o gasto com exercício, com atividade física. O gasto calórico, ele envolve as atividades diárias, de rotina, como escovar os dentes, lavar roupa, passar roupa, lavar louça, passar o pano na casa. Tudo isso você gasta uma certa quantidade de energia, que também vai estar relacionada lá com o seu gasto calórico diário total. Isso também entra. Atividades diárias de rotina, como também exercícios, corrida, natação, musculação, tudo isso faz com que o seu corpo gaste energia. Só que dependendo do nível de esforço, do nível de intensidade da atividade que você faz, o seu gasto de energia vai ser maior ou menor. Exemplo, se você está lá lavando louça, você gasta uma energia, correto? Mas se você vai fazer uma corrida, qual dos dois você vai estar tendo um gasto de energia maior? Com certeza a corrida, mas em ambas as atividades você gasta energia. Porém, em uma mais, como é no caso da corrida, e em outra menos, como é no caso de estar lavando a louça. E agora, gente, só para dar uma pequena alfinetada aí. Mulheres, nós gastamos menos energia, mesmo fazendo todas as atividades de casa, lavando, passando, cozinhando, lavando banheiro, estendendo roupa, enfim, a gente consegue gastar menos energia do que os homens fazendo a mesma atividade. Mas continuemos. Então, o que a gente consegue entender com isso? Que quanto mais ativo nós somos, maior é o nosso metabolismo. Então, assim, a gente falou lá primeiro, lá do significado do metabolismo, e agora eu estou falando sobre os componentes do gasto calórico diário. Falei sobre a TMB, falei sobre o efeito termogênico dos alimentos e o gasto de energia com os exercícios, com a atividade física. Como vocês puderam ver, esses 3 componentes estão diretamente relacionados com o seu metabolismo ser mais acelerado ou mais lento. E só para a gente poder entender ainda mais sobre como isso funciona, eu trouxe alguns sinais que identificam se o seu metabolismo está lento. Então, presta bastante atenção nesse momento agora da live, anota, porque depois você pode fazer a sua autoanálise. Aqui no momento da live eu estou explicando todo o conceito, então eu quero que você preste bastante atenção. A live de hoje ela vai ficar salva, então não se preocupe em perder nenhum detalhe, mas presta bastante atenção para você poder depois fazer a sua autoanálise e identificar quais desses sinais estão presentes no seu corpo, no seu dia a dia. E aí você vai conseguir mensurar se o seu metabolismo está realmente lento ou não. Então vamos lá ao primeiro sinal. Se você ganha peso com muita facilidade, quer dizer que o seu gasto calórico ele está muito baixo. Ou seja, você está acumulando gordura em algumas regiões do seu corpo. Abdômen, quadril e braços. E não é aquela gordurinha que a gente mais detesta, aquela que é mais difícil da gente perder? Então, se isso está acontecendo com você, se você é uma pessoa que
sabe? Comer um negocinho de nada já deu uma diferença ali na roupa, já ficou com a barriga estufada, sabe? Você já não começa a se sentir bem. É muito fácil você ganhar peso. Isso é um indicativo de que o seu metabolismo está lento, ok? Segundo sinal, se você sente muito cansaço após as refeições, dá uma sonolência que você não sabe de onde vem tanto sono. Você estava tão bem, foi só comer e às vezes não foi nem aquela comida pesada, tipo uma feijoada, uma rabada, foi até uma comida leve. Mas você já se sentiu super cansado após aquela refeição, indisposto, com vontade de dormir lá horas. Se pudesse não voltar para o trabalho, não fazer mais nada e ficar só deitado, você faria. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo está levando muito tempo para digerir aqueles alimentos que você consumiu. Lembra lá quando eu falei com relação ao efeito termogênico dos alimentos? Então, isso também está um pouquinho relacionado aqui, porque dependendo do tipo de alimentação que você está tendo, vai influenciar na digestão lá desses alimentos no seu organismo, lá no gasto de energia. Então, se você é uma pessoa que almoçou, jantou, né, que são as maiores refeições que a gente faz, e já te bate aquela sonolência terrível, você se sente muito cansado, é um indicativo de que o seu metabolismo está lento. Então, precisa ligar aí um sinalzinho de alerta, ok? Outro sinal, dietas altamente restritivas. Elas também influenciam no seu metabolismo. Por quê? Você está consumindo menos calorias do que o seu corpo ele precisa. Vou explicar aqui para você entender. Mesmo que você esteja em um processo de emagrecimento e você tenha que reduzir a quantidade de calorias ali ao longo do seu dia, ainda assim o seu corpo ele precisa de uma quantidade mínima de calorias para poder você se manter ativo, você conseguir realizar todas as funções ao longo do dia. E se você faz uma dieta muito restritiva, restringe muito a quantidade de alimentos, come só um pouquinho, faz uma, no máximo 2 refeições ao longo do dia, se você restringe muito, o seu corpo, o que ele entende? Ele entende que ele está no sinal de alerta, que está vindo pouca comida, ou seja, está indo pouca energia ali para ele, e ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar. Ao invés dele digerir aqueles alimentos, gastar energia, usar energia ao longo do dia, ele vai poupar. E quando ele poupa essa energia, ele deixa o seu metabolismo mais lento. Mas por que ele faz isso? Ele entende que, caramba, eu não sei quando é que vai entrar alimento aqui de novo. Eu não sei quando é que eu vou ter energia de novo. Então eu não posso gastar tudo isso aqui. Eu preciso poupar, eu preciso economizar. Então ele poupa. E como é que ele poupa toda essa energia? Em forma de gordura. É aí que a gente entra lá naquele primeiro sinal, que você ganha às vezes peso com muita facilidade. Então, como é que a gente entende isso? Se você é uma pessoa que vem fazendo dietas loucas da vida, dietas muito restritivas, com o passar do tempo, isso vai cada vez mais desacelerar o seu metabolismo, ou seja, o emagrecimento, a perda de peso vai ficando cada vez mais difícil. E tudo isso porque você optou por restringir demais a sua alimentação. Então, o seu corpo ele entende o quê? Sinalzinho de alerta ali o tempo todo. Eu não tenho energia suficiente aqui. Eu preciso poupar. Eu preciso poupar. E como é que ele poupa? Ele poupa estocando gordura. Vamos lá, gente. Entendendo isso, outro sinal que também para a gente manter ali o sinalzinho de alerta ligado. Sedentarismo. O corpo, ele gasta menos energia. Você está parado. Claro que, Nutri, você falou que mesmo em repouso a gente gasta energia, sim, mas pensa aqui comigo. Uma pessoa parada e uma pessoa que está ali o tempo todo em movimento, está ativa,
Qual dos dois gasta mais energia ao longo do dia? A pessoa que está ativa. E quanto mais ativo você é, lembra, maior tende a ser o quê? A sua TMB, maior tende a ser o seu metabolismo. Então, quanto mais inerte, quanto mais parado, quanto mais sedentário você for, menor vai ser o seu metabolismo. E um outro ponto que também está ligado às dietas super restritivas é uma alimentação desequilibrada. Exemplo, se você é uma pessoa que dificilmente consome frutas, que tem legumes, tem verduras na sua alimentação, com certeza isso vai pesar lá no efeito termogênico dos alimentos. Lembra que eu falei que ele varia de acordo com a composição da sua dieta? Então, se você tem uma alimentação desequilibrada, por exemplo, se você não tem horários para fazer as suas refeições, se um dia você almoça, 3 não, um dia você toma café da manhã, 5 não, se você não tem ali uma regularidade na sua alimentação, se você não consome alimentos saudáveis, está sempre comendo, fazendo lanches no lugar de ter uma refeição, isso também vai influenciar no seu metabolismo. Isso vai deixar ele cada vez mais lento. Então, gente, antes da gente entrar aqui, em como acelerar o metabolismo, vamos só dar uma recapitulada, Falei bastante coisa aqui, muita informação. Então, só para a gente poder seguir aqui e dar continuidade. Nós falamos, sobre o que significa o metabolismo, o que ele é, que é o conjunto lá, de reações que acontecem no nosso organismo para a gente obter energia. Dentro disso, falamos sobre como é que acontece o gasto calórico diário. Nós falamos sobre os 3 componentes, a taxa metabólica basal, o efeito termogênico dos alimentos. Falamos sobre o gasto com exercícios, com atividade física. E tudo isso, gente, relacionando a todos esses sinais que a gente acabou aqui de falar. Então, se você é uma pessoa que ganha peso com muita facilidade, com certeza isso vai estar relacionado à sua alimentação, ao que você está fazendo para emagrecer. Por quê? Se você está ali fazendo dietas e mais dietas, está até às vezes se matando de fazer exercício e não está vendo resultado, alguma coisa tem de errado. E um dos motivos é o seu metabolismo, que ele pode sim estar lento, mas que não é o fim do mundo. Não é para se desesperar, a gente tem como resolver isso e a gente vai ver ainda na live de hoje. Então, se você está percebendo que está muito difícil para você perder peso, você se esforça, você vai lá, e deixa de comer as coisas que você gosta, não que isso seja fundamental, tá bom? Mas você tá ali se esforçando e não tá vendo o resultado acontecer, sinalzinho de alerta, porque alguma coisa tem de errado. E uma delas pode ser que o seu metabolismo realmente esteja lento. E como é que você vai identificar isso? Você vai parar uns minutinhos quando a live terminar e você vai fazer a sua autoanálise. Você vai parar e vai pensar, eu ganho peso com facilidade? Ah, sim, eu ganho peso com bastante facilidade. Como eu me sinto após as refeições, as principais refeições, almoço e jantar? Caramba, eu realmente me sinto muito cansado. Nossa, me dá um sono que eu tenho que tomar quase que a garrafa inteira de café para poder acordar. E às vezes nem funciona. Caramba, eu sou uma pessoa que sou super sedentária. Nossa, para andar da minha casa até o ponto de ônibus é um sacrifício. Eu não consigo, eu me sinto muito cansado. Se eu for fazer uma caminhada, eu já fico ali ofegante, eu não consigo terminar. Eu sou uma pessoa que a minha alimentação é toda desregrada. Como que tiver, arroz e feijão é quase que impossível comer durante a semana, como só besteira. Se você se enquadra nesse perfil, e não precisa ser em todos não, basta ser em alguns, não precisa nem ser em todos. Mas se você se enquadra nisso, com certeza o seu metabolismo está lento e está ficando cada vez mais lento. Então, presta atenção agora nesse momento da live que nós vamos falar sobre como acelerar, como resolver tudo isso, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, gente, que você tem que fazer, mexa-se.
Se estar parado, se estar sedentário é um dos motivos para o seu metabolismo estar lento, o que é que você precisa fazer? Se mexer. Começando, gente, pelas atividades de rotina, diárias, sabe? Passa pano no chão, vai, sabe? Ao invés de botar roupa na máquina, lava lá um pouquinho na mão, passa a roupa. Essas são as atividades, né, que nos fazem também gastar energia. Mas não só. Fazer uma caminhada todos os dias. Se você pode se matricular numa academia, ótimo. Mas se você não pode, tudo bem, fazer caminhada, fazer corrida, ou até usar aqueles aparelhinhos, né, gratuitos que tem nas praças, também tá valendo. Gente, o importante mesmo é se mexer. Se você quer ainda mais potencializar seus resultados, nossa, não, eu preciso perder peso, eu não tô bem, eu preciso de algo que, sabe, que faça com que o meu resultado chegue. Você precisa fazer exercícios de alta intensidade. Um exemplo, que é o que está super na moda, está super em alta, é o HIIT, que são treinamentos, né, que são intercalados, treinamentos de alta intensidade, que você faz ali, né, o exercício e descansa um pouco. Ou seja, tem treinamentos aí diversos pela internet, você pode até mesmo procurar e conseguir fazer em casa, mas procura um profissional que realmente seja qualificado, tá? Não vai pegar aí aleatório de qualquer lugar, não. Pesquisa antes. Mas o que eu estou dizendo é, treinamentos de HIIT, que são treinamentos de alta intensidade, estão sendo muito utilizados para quem quer emagrecer, para quem quer perder gordura, né? Para quem quer perder peso ali. Esse tipo de treinamento está sendo muito utilizado. Então, a segunda coisa que você pode estar fazendo. Terceiro, consumir proteínas. E aí, gente, a gente entra aqui em proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal também. Porque às vezes a gente fala, gente, você precisa consumir proteína. Aí a pessoa pensa só no bife e no frango, no almoço e no jantar. Mas você também pode incluir proteína, pode e deve, no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. É extremamente importante que você inclua proteínas. Por quê? No processo de emagrecimento, o que é que a gente prioriza que a pessoa preserve e ganhe também? Massa muscular. E é a proteína também vindo da dieta, aliado ao exercício que você está fazendo, que vai potencializar cada vez mais os seus resultados e ajudar a acelerar o metabolismo. Lembrando também, né, a gente falou lá sobre o efeito termogênico dos alimentos. As proteínas, né, os alimentos proteicos, têm um efeito termogênico maior. Olha só, ou seja, quer dizer que o seu corpo vai gastar mais energia para poder digerir. E isso é fundamental para estar aumentando o metabolismo. E aí a gente tem a proteína, como eu falei, nos produtos de origem animal, né, que são as carnes. E a gente também tem nos produtos de origem vegetal, né, nos legumes também, né, por exemplo, na batata doce. A gente também tem a proteína nos laticínios, iogurte, que também, né, são derivados, né, de produto animal. Os laticínios, queijo, iogurte, ovos. É extremamente importante a gente consumir e você pode colocar ele no seu café da manhã, no seu lanche da tarde. O ovo em natura mesmo, você consumindo ali ele mexido, cozido, ou utilizando ele em preparações no seu café da manhã também é uma opção super válida. Ou seja, tudo isso entra no equilíbrio da sua alimentação. Então, para você acelerar o seu metabolismo, não é só pensar nos alimentos de forma isolada, mas pensar em todo o contexto da sua alimentação. Você precisa se alimentar bem em todas as refeições ao longo do dia, dentro da sua realidade, claro, mas é importante você incluir alimentos saudáveis ao longo do seu dia, pensar nas suas refeições.
Se você é uma pessoa que fala assim, nossa, Nutri, eu não tenho como, eu trabalho o dia inteiro na rua, eu não sei como me organizar. Tem live aqui no Instagram falando sobre isso. Teve live lá no Jornada Emagrecer. Tem outras lives aqui no GTV. Depois dá uma olhadinha lá, como se organizar, como planejar o seu emagrecimento. Tem tudo aqui. Basta você dar uma pequena maratonada, sabe? Ao invés de ficar assistindo série, filme, não é perder, é ganhar alguns minutos, né? Uma horinha do seu dia. Assiste as lives que estão salvas aqui. Tudo isso é conteúdo para vocês. Eu sempre deixo as lives salvas, que é para que vocês consigam ter acesso depois. Consigam assistir, anotar, enfim, mas tem tudo aqui. Se você não consegue se organizar, tem live. Se você é uma pessoa que é muito ansiosa, é desesperado, começou o processo de emagrecimento hoje, já quer resultado amanhã, tem live falando sobre como controlar a ansiedade. Talvez o seu problema seja o doce. Nossa, Nutri, eu não consigo manter a dieta porque é uma vontade de comer doce incontrolável. Tem vídeo falando sobre isso aqui no GTV, tem live também. Então, depois você pode dar uma olhadinha lá e desfrutar de todos esses conteúdos. Porque a sua alimentação, para acelerar o seu metabolismo, é de extrema importância. Tá juntinho ali com o exercício. Não adianta você fazer HIIT lá todo dia, toda semana, full time, 3 vezes ao dia, que seu corpo não vai nem aguentar. Mas enfim, você pode fazer tudo isso, mas se você não equilibrar, se você não adequar a sua alimentação, todo o seu esforço com HIIT não vai adiantar, porque vai ser em vão, você trocar 6 por meia dúzia. Então, é importante que a sua alimentação ela também seja equilibrada. É importante que você priorize isso também. E nós temos nós temos outros alimentos também que têm um efeito termogênico maior e que ajuda a potencializar os seus resultados, que ajuda a acelerar o seu metabolismo, como café, pimenta vermelha, chá verde, chá mate, gengibre, canela, alho. Ou seja, não é só pensar nos alimentos de forma isolada, mas num contexto. E como é que é esse contexto? Bom, estou preparando a minha refeição num negócio de pimenta. Vou colocar uma pimentinha vermelha aqui. Eu sei que eu retenho muito líquido. Eu posso incluir alguns chás no meu dia a dia. E aí eu tenho chá verde, eu tenho chá mate, eu tenho chá de gengibre. Ou seja, são chás que vão me ajudar não só a acelerar meu metabolismo, mas também vão me ajudar na retenção de líquidos, né? Isso vai melhorar também. Bom, eu sei que eu tenho que ter uma alimentação equilibrada, então eu não posso, todo final de semana, comer fast food. Eu não posso estar sempre comendo batata frita todos os dias. É pensar num contexto, não só nos alimentos de forma isolada. Por quê? Se você não modificar a sua alimentação e só pensar, bom, a Nutri falou que nozes e castanhas aceleram o metabolismo, então eu vou comer nozes todo dia. Mas o restante da alimentação, o restante do dia, o restante da semana é furada, você não se alimenta bem. Não são as nozes que vão fazer milagre. Então, assim, a gente tem alguns alimentos, como eu citei alguns aqui para vocês, que tem sim um efeito termogênico maior, que vão fazer o seu corpo ali gastar mais energia para poder digerir ele, mas se você não pensar num todo, num contexto geral, de nada vai adiantar. Por isso que quando alguém me pergunta, Nutri, que alimento acelera o metabolismo? Eu digo, alimento de forma isolada, não. Você tem que pensar no contexto, você tem que fazer exercício, se movimentar, você tem que melhorar a sua alimentação, porque é tudo um contexto. É igual, Nutri, qual alimento emagrece? Tal alimento engorda? De forma isolada, nenhum alimento tem esse poder, e sim um conjunto de alimentos que você consome ao longo do dia, mas sim um conjunto de hábitos que você tem ao longo da sua semana. Isso influencia no seu emagrecimento, isso influencia no seu metabolismo, ok? Bom, gente,
Essa era a live de hoje, mas antes de encerrar, eu tenho uma super novidade aqui para falar para vocês. Já está disponível, o link já está na minha bio, de uma aula que eu vou estar fazendo no dia 4 de março. Uma aula sobre destravando o emagrecimento. Então, se você quer potencializar seus resultados, se você quer destravar de vez o seu emagrecimento, se você já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer, no dia 4 de março às 20 horas, nós temos um encontro, temos uma aula super incrível falando sobre isso, como potencializar seus resultados. E o que você precisa fazer para estar nessa aula? Assim que acabar a live, você vai lá na minha bio, clica no link que está lá e você precisa fazer a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição tem uma surpresinha, tem um presente lá para você. Mas só se você acessar você vai saber o que é, tá bom? Mas acessa lá e se inscreve, porque as vagas são limitadas. Só quem se inscrever pelo link vai ter acesso ao link para poder estar assistindo a aula. Então, se você não se inscrever, infelizmente você não vai conseguir estar nessa aula no dia 4. Então, para garantir a sua vaga, assim que acabar a live, vai lá na minha bio, clica no link, faz o seu cadastro, garante o seu presente. E no dia 4 de março, às 20 horas, nós temos um encontro. Eu vou estar te esperando e juntos nós vamos destravar de vez o seu emagrecimento. Bom, gente, quero agradecer a participação de todos vocês aqui na live de hoje. Na terça-feira, às 20 horas, temos mais uma live. Como eu venho sempre falando, todas as terças e quintas, às 20 horas, eu tô aqui fazendo live, trazendo sempre um conteúdo novo, tá bom? Então, um grande beijo, pessoal, uma excelente noite e até terça-feira, mas não esquece de se inscrever lá no link, tá bom? Um grande beijo, pessoal!